Olá, vamos falar sobre hipertensão arterial com foco nas causas endócrinas. Esse é um assunto interessante e a gente busca, embora vocês já tenham visto as principais glândulas, seus efeitos e regulações, a gente busca focar em hipertensão porque é uma causa muito prevalente na população mundial e no Brasil não é diferente. As doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte no país, e então a gente quer focar o entendimento e o papel do sistema endócrino nesse tipo de pressão arterial. A gente vai focar como uma coisa a mais do que vocês viram nas glândulas endócrinas, o sistema renina-angiotensina aldosterona. Embora vocês já tenham visto isso na regulação da pressão arterial no sistema cardiovascular, né, porque eles fazem parte da regulação a longo prazo. Então, a gente vai rever um pouco o sistema renina-angiotensina, a sua regulação, e como as endocrinopatias podem estar envolvidas com a hipertensão arterial e seu mecanismo. Então, como eu comentei, a gente tem 1/4 da população mundial com hipertensa, a maioria dos casos, hipertensão arterial idiopática, ou seja, aquela hipertensão primária, onde você não tem uma causa identificada, e sim uma alteração vascular, né? Na funcionalidade vascular, no tônus vascular, geralmente tem um componente genético aí, um polimorfismo, às vezes questões étnicas também estão envolvidas. Mas a gente hoje vai se debruçar mais sobre os casos de hipertensão arterial secundária, que envolve 15% dos casos, ok? O envolvimento etiológico para a hipertensão arterial secundária são problemas renais ou causas endócrinas. Dentre as causas renais, a gente tem as vasculares, e a gente vai se deter um pouquinho sobre isso, e parenquimatosas, onde você tem um grau de comprometimento da função renal, né? Às vezes uma atrofia, uma insuficiência renal com atrofia severa, isso pode levar à hipertensão. Ou as causas endócrinas, que a gente vai se deter mais um pouco. Então, quais são as causas endócrinas da hipertensão arterial? A adrenal contribuindo bastante com isso, né? O principal deles, o hiperaldosteronismo, ou seja, um excesso de produção de aldosterona pela camada ou zona glomerulosa da córtex adrenal. A gente também tem o feocromocitoma, quando você tem os tumores produtores de catecolamina, das células cromafins que estão presentes ali na medula adrenal ou até nos gânglios simpáticos também. A síndrome de Cushing, que é um hipercortisolismo por alguma alteração, seja um tumor benigno da zona adrenal. Situações em que você tem distúrbios enzimáticos na síntese, né, do cortisol ou da aldosterona e que podem levar a uma hipertensão arterial. Além disso, a gente tem os problemas tiroidianos, tanto o hipertiroidismo quanto o hipotiroidismo, por causas diferentes, mecanismos diferentes, também podem levar à hipertensão. E as causas hipofisárias. A mais importante delas é a acromegalia, mas também tem a doença de Cushing. Vejam que aqui a gente fala síndrome de Cushing, quando é dependente das adrenais, um problema primário das adrenais, ou hipercortisolismo por qualquer motivo, né? Uma síndrome de Cushing iatrogênica. O indivíduo toma corticoide em altas doses. Então, síndrome de Cushing é um termo genérico, especificamente dependente de hipersecreção de ACTH por um problema hipofisário, geralmente um tumor hipofisário, pode ser benigno, a gente chama doença de Cushing, ok? Mas todos eles cursam com hipercortisolismo do mesmo jeito. Então, um pouquinho do sistema renina-angiotensina aldosterona, uma vez que o hiperaldosteronismo é uma causa endócrina importante de hipertensão arterial. Então, vocês só recordando um pouco, a gente tem o rim, que tem as células justaglomerulares, né, que elas estão
próximas à arteríola aferente, e elas são especializadas, né, é uma superdiferenciação de células da arteríola aferente, que vão produzir uma enzima chamada renina. A renina, então, cai na corrente sanguínea e transforma o angiotensinogênio, ou também chamado substrato de renina, em angiotensina 1. Esse angiotensinogênio é produzido pelo fígado. Então, a angiotensina 1 formada pela ação da renina vai para a corrente sanguínea e, ao passar em vários órgãos, onde tem uma enzima conversora de angiotensina, a ECA, mas sobretudo nos pulmões, que é rico nessa enzima ECA, aí seria a ECA1. Então, você tem a transformação da angiotensina 1 em angiotensina 2. Essa angiotensina 2, uma vez produzida, tem uma série de ações, uma série de destinos. Tem uma ação ao nível renal, envolvida no metabolismo hidrossalino, que a gente vai ver em detalhes daqui a pouco. Tem uma ação ao nível do sistema nervoso, produzindo, liberando o ADH, que é um hormônio antidiurético que também regula o volume plasmático pela reabsorção ou não de água ao nível renal, e tem uma ação direta sobre vasos, que é a vasoconstricção, que vocês já conhecem bem. Então, só sistematizando aqui os efeitos da angiotensina 2. Ela tem dois tipos de receptor AT1 e AT2. A maioria dos efeitos é por receptor AT1. Então, tem uma ação potente vasoconstrictora, tem uma ação estimuladora de aldosterona, que é o que a gente vai focar mais. Além disso, também estimula a CTH, também estimula a ADH, estimula catecolaminas adrenais, né? Estimula o tônus simpático central, aumenta a ingestão de sódio e água. Olha que interessante, né? Vocês têm uma substância, né, que promove um aumento da sede e também do desejo de ingestão de sódio, de sal, ok? E isso tudo é uma alteração da angiotensina 2 ao nível hipotalâmico. Além disso, atua ao nível renal, aumentando a reabsorção de sódio no túbulo proximal, ok? Então, a angiotensina 2 é uma substância bastante poderosa. Em relação à aldosterona, né? Então, por ação da angio 2, a aldosterona é produzida nas células glomerulosas. Então, existe receptor para angio 2 nas células da zona glomerulosa, é o principal regulador da aldosterona. E o que a aldosterona, ao ser liberada, faz? Ela é um hormônio esteroide, né? E tem uma ação, sobretudo, ao nível renal, promovendo reabsorção de sódio e água, o que a gente chama de efeito mineralocorticoide. Além disso, aumenta a excreção de potássio e de bicarbonato, né? Então, gerando também uma acidose. Vocês vão ver isso bem em renal, mas o que a gente quer focar nesse momento em relação à pressão arterial é, sobretudo, o aumento da reabsorção de sódio e água, aumentando o nível de sódio ao nível plasmático, que a gente chama de hipernatremia, nátrium de sódio, ok? E, consequentemente, o aumento do volume plasmático. Então, está aqui o mecanismo de ação e efeito da aldosterona, né? Ele atravessa bem a membrana plasmática, por ser um hormônio esteroide, e se liga a um receptor citoplasmático, um receptor mineralocorticoide. Aqui também tem, né, uma ação de cortisol, que a gente vai ver daqui a pouco explicando o mecanismo de hipertensão da síndrome de Cushing, do hipercortisolismo. Mas o que a gente quer falar agora é que a aldosterona tem alta afinidade, é o principal agonista deste receptor mineralocorticoide. Esse complexo hormônio-receptor vai ao núcleo e aí aumenta a expressão gênica de várias proteínas. Essas proteínas estão envolvidas, né, na reabsorção de sódio. Como é que se dá a reabsorção de sódio no túbulo proximal? E a aldosterona tem como células-alvo as células tubulares distais, do túbulo contorcido distal. Primeiro, atuando sobre a bomba de sódio e potássio ATPase. O que é que a bomba de sódio faz? Joga sódio para fora, e daí no intestino e daí para a corrente sanguínea, e coloca o potássio para dentro. Além disso, tem um ATP que precisa ser gerado, né, e degradado por um ATPase. Então, a aldosterona
tanto aumenta, né, essa bomba de sódio, potássio, como também a geração de ATP e a formação dessa ATPase. Além disso, ela atua, ok, degradando esse SGK1 que degrada o canal de sódio. Então, consequentemente, se ele diminui o inibidor, o canal de sódio pode atuar na membrana luminal perfeitamente. Ou seja, a bomba de sódio e potássio joga o sódio para fora da célula, cria um gradiente e o sódio entra da luz, né, do túbulo renal, da filtração, do filtrado glomerular, ele entra, então, para dentro da célula tubular por esse canal, o ENaC. Um melhor para vocês conseguirem fixar o conhecimento, que é o sódio passa da urina via célula tubular para o plasma, por esses mecanismos que eu expliquei, né? Em contrapartida, o potássio é excretado na urina. Então, por ação da aldosterona, o que vocês têm? Um aumento do potássio na urina, uma diminuição de sódio. E, ao nível plasmático, uma diminuição do potássio plasmático, então, uma hipopotassemia ou hipocalemia, cálium de potássio, ok? E uma hipernatremia, o aumento do sódio plasmático. Isso leva ao aumento do líquido, né, do volume do líquido extracelular, do plasma, e o aumento da pressão arterial. Esse esquema aqui, esse gráfico, mostra isso de maneira bem interessante. Né? Ao longo do tempo, quando você administra num período de tempo a aldosterona, o que acontece com a pressão? Sobe. Nesse período, o aumento do volume plasmático também sobe. E o sódio urinário, o que acontece com ele? Cai no primeiro momento. É claro que tem mecanismos aqui de compensação, que depois dão uma subida no sódio, mas a primeira ação aqui, né, nesses primeiros dias, são fundamentais para garantir o aumento do volume plasmático e da pressão arterial. Regulação da aldosterona. A regulação da aldosterona por dois mecanismos principais, embora existam outros moduladores. Mas é, sobretudo, a angiotensina 2, o principal regulador da liberação de aldosterona, e também a carga de potássio. Como a aldosterona elimina potássio na urina e baixa o potássio no sangue, é natural que, toda vez que o potássio esteja alto, estimule a aldosterona, para poder haver um equilíbrio. Okay? Então, além desses dois, você tem também o ACTH. O ACTH estimula. Não tanto quanto estimula o cortisol, mas também estimula. O sódio baixo, também. Toda vez que há uma hiponatremia, você também tem liberação de aldosterona. Consequentemente, a aldosterona aumenta o sódio plasmático. Outros mediadores aqui, né? Serotonina, acetilcolina e o próprio peptídeo natriurético atrial, que vocês vão aprender em renal bem direitinho, apresentam inibição. Hoje o foco não é só o metabolismo hidrossalino, é a hipertensão arterial, ok? Então, vocês têm aqui a regulação do sistema renina-angiotensina. Toda vez que você tem uma diminuição do volume plasmático, uma diminuição da pressão de perfusão, as células justoglomerulares liberam renina. Ativa o sistema renina-angiotensina, a ACE, anjo 2 libera aldosterona, aumenta a reabsorção de sódio, recupera o volume plasmático. Que outros fatores estão envolvidos nisso aí? A aldosterona está aqui, estimulada pela anjo, mas também pelo potássio alto, pelo ACTH. Ok? O potássio baixo, a hipocalemia ou hipopotassemia, diminuição do cálcio no sangue, faz com que haja uma inibição da aldosterona. E eu queria salientar do lado de cá, à direita, as catecolaminas. As catecolaminas atuam diretamente sobre as células justoglomerulares, liberando a renina. Isso é um aspecto super importante, porque as catecolaminas, além de serem hipertensoras por si próprias, por atuarem sobre os vasos, elas também vão estimular a renina, e por essa atuação, sistema renina, angiotensina 2 e aldosterona aumentam a pressão arterial. Então, vocês viram, né, tiveram recordação do sistema renina-angiotensina e a sua regulação. Agora vamos falar um pouquinho de patologias endócrinas que podem cursar com hipertensão. Como a aldosterona aumenta a pressão arterial, é óbvio que qualquer patologia que leve ao seu aumento também vai cursar com hipertensão.
Então, a gente tem 5 a 10% da população hipertensa com hiperaldosteronismo primário. Geralmente é um tumor de adrenal, um tumor geralmente benigno da zona glomerulosa. Vai aumentar a aldosterona, vai aumentar a retenção de sódio, vai haver perda de potássio. E o sistema renina-angiotensina estará bloqueado. Toda vez que você tem aumento de volume plasmático, na decorrência da retenção de sódio, você tem diminuição de renina e de angiotensina. Em situações fisiológicas normais, o que ia acontecer? Ia haver uma diminuição de aldosterona, só que aqui tem um tumor produtor de maneira autônoma. Então, não há um feedback, não há, e a produção de aldosterona continua. Mostrando todos os mecanismos. A aldosterona promove retenção de sódio, tá certo? Promove uma retenção de líquido, expansão do volume extracelular, aumento do volume plasmático, aumento do débito cardíaco e hipertensão. Além disso, a aldosterona diretamente tem um efeito inotrópico positivo, isso é muito interessante. E aí você também aumenta o débito cardíaco e leva à hipertensão. Por outro lado, a depressão de potássio também contribui, né, promovendo uma vasoconstricção e uma hipertensão. Então, vários fatores contribuindo para isso. Como é que você suspeita? Só são, né, 10 a 15%, 5 a 10% que tem hiperaldo primário, levando à hipertensão. Mas há situações de comportamento da pressão arterial que levam o médico assistente a imaginar que tem alguma coisa errada, que não é só uma hipertensão primária, não é só uma lesão vascular. Tem algo maior que esteja comprometendo e descontrolando aquela pressão. Então, quando você tem uma hipertensão arterial sistêmica e uma hipocalemia, diminuição de potássio, sem ter uma coisa aparente, ou quando você faz um tratamento com diurético, o potássio cai assustadoramente. Tem alguma coisa errada aí nesse mecanismo de controle hidrossalino. Ou quando tem um incidentaloma, hipertensão incidentaloma. O que é um incidentaloma? É quando você descobre um tumor, não é? Numa determinada região, que você não estava investigando. Foi por acaso. Fez uma ressonância, fez uma tomografia de abdômen para avaliar o fígado, para avaliar se tem um cálculo de vesícula e descobriu que na suprarrenal tinha lá um nódulozinho. Então, vamos investigar, isso pode ser a causa da hipertensão arterial. Ou quando você tem, né, hipertensões arteriais que sejam resistentes na vigência de 3 drogas, ou que só seja controlada com 4 drogas diferentes, ou que em várias ocasiões você tem uma descompensação, mesmo ele estando sob medicamento. Então, isso aí, essa refratariedade aos antihipertensivos habituais sugere uma doença secundária que está levando, né, a essa hipertensão, ok? Ou quando o indivíduo jovem, menos de 40 anos, já com doença cerebrovascular, uma doença cardiovascular importante, então isso aí sugere uma patologia mais severa. E o que se faz para investigar? Você pode fazer uma triagem, que é dosar a aldosterona e dosar a renina, que a gente chama ARP, atividade de renina plasmática. Ora, se a aldosterona aumenta, a renina tem que baixar, consequentemente, em condições fisiológicas, a renina baixa, anjo 2 baixa, aldosterona baixa. Se a relação aldosterona-renina for muito elevada, acima de 25, significa que a aldosterona está proporcionalmente muito mais alta do que a renina. Não está havendo um feedback normal entre eles. Sugere uma investigação melhor. Aí você faz alguns testes, né? Faz alguns testes de supressão, faz alguns testes de estímulo, por exemplo, sobrecarga salina, que é uma coisa muito simples. Infunde 2 litros de soro fisiológico. O que tem que acontecer? Renina baixar, anjo 2 baixar, aldosterona baixar. Se isso não consegue ser feito, se a aldosterona não baixa, sugere um hiperaldosteronismo, ok? Ou alguns exames de imagem, né? Hoje a gente nem faz muito mais isso, mas eu trouxe mais para ilustrar e fixar o conhecimento para vocês. Geralmente a gente faz as dosagens hormonais plasmáticas, mas você pode também, antigamente havia muita imprecisão nos métodos diagnósticos, o que se fazia? Tinha que fazer uma punção.
fazer um cateterismo e uma punção da artéria adrenal. Aí você veria a diferença de produção, né, de aldosterona em uma e em outra, 5 vezes mais praticamente. Ou fazia um teste dinâmico funcional, administrava um colesterol marcado com iodo 131, né, geralmente um tempo anterior, e depois fazia uma cintilografia, né, para captar a radioatividade. Você vê aqui uma captação, né, ao nível das suprarrenais, de uma das suprarrenais, ou seja, aquela região tem um tumor que está captando muito colesterol para sintetizar muita aldosterona, né? Então, é a síndrome de Kohn. Então, quando você tem um hiperaldosteronismo por um tumor de adrenal, a gente chama de síndrome de Kohn. A gente não quer que vocês gravem muito esses nomes, porque senão fica mais difícil. Basta saber que tem o hiperaldosteronismo primário, porque é um tumor nas células da camada glomerulosa, da zona glomerulosa. E o hiperaldosteronismo secundário é quando há um excesso de aldosterona, mas não é de causa adrenal. Ela vem por um estímulo. Geralmente, quando você tem as causas mais importantes, são doenças renais. Como eu falei ali naquele primeiro slide, as causas renais, vasculares ou da própria função renal. Há uma diminuição da filtração glomerular por insuficiência renal. Então, o fluxo, seja o filtrado glomerular chegando menor aos túbulos, seja por uma diminuição do fluxo renal, porque aqui tem um estreitamento da artéria renal e não chega sangue ao rim, então há uma liberação, o rim entende que há uma diminuição da pressão arterial ao nível da arteríola aferente e das células justaglomerulares. Ele libera o quê? Libera a renina. Então, você ativa todo o sistema renina-angiotensina e, consequentemente, a aldosterona vai estar aumentada. Nesse caso de hiperaldosteronismo secundário, o que você tem? Renina alta, angio 2 alto, angiotensina 2 alta e aldosterona alta. No hiperaldosteronismo primário, só a aldosterona está alta, a renina está baixa e a angiotensina 2 também estão baixas. Baseado, então, nesses conhecimentos, a gente tem uma série de medicamentos que podem tratar a hipertensão. Olha isso, o propranolol, uma vez que as catecolaminas estimulam a renina, o propranolol inibe a secreção de renina. Anticorpos anti-renina, que é uma coisa mais teórica e menos factível, né? Ou remédios que inibem a enzima conversora, a ECA1, de angiotensina 1 para angiotensina 2. Ou, então, remédios, né, a celarazina, que inibe a ação da angiotensina 2 ao nível da adrenal. Mas, mais modernamente, é assim, a última geração dos antihipertensivos são antagonistas do receptor da angiotensina 2. Não só ao nível da adrenal, para diminuir a produção de aldosterona, mas, sobretudo, ao nível do vaso, porque a angiotensina 2, por si só, é vasoconstrictora. Ok? Um pouco a questão do aldosteronismo, agora vamos falar um pouco do FeL, né? O feocromocitoma. Então, é um tumor produtor de catecolaminas. Ela tanto pode estar na medula da adrenal, que são células mais ligadas ao sistema cromafim, né? A cadeia simpática é como se fosse um gânglio, ok? Ou nos gânglios da cadeia simpática, que a gente chama de paraganglioma. Tanto você pode ter, né, uma hipersecreção de catecolaminas por um FeL de medula adrenal, como por um paraganglioma. E quais são os efeitos? Vasoconstricção, por uma ação direta sobre o vaso, e por uma ação ao nível do coração, né, aumento do débito cardíaco e também o estímulo do sistema renina-angiotensina aldosterona, levando a vasoconstricção pela anjo 2 e ação mineralocorticoide pela aldosterona. Isso leva ao aumento da pressão arterial global. Existem outros sintomas, além da hipertensão, sim, que fazem você querer investigar e suspeitar de um FeL. Palpitações, que são arritmias, ou taquicardia, aceleração da frequência. Mesmo que não tenha arritmias, pode ter um ataque cardíaco. Cefaleia, pela própria hipertensão, ansiedade, tremor, intolerância à glicose, tudo isso é feito de catecolaminas, ok? E a síndrome de Cushing, né? Tanto a síndrome de Cushing
decorrente de uma alteração primária na adrenal, como a síndrome de Cushing decorrente da doença de Cushing, que é um problema hipofisário, geralmente um adenoma de hipófise, quanto a síndrome de Cushing decorrente do hipercortisolismo iatrogênico. Todos eles dão um excesso de cortisol, seja cortisol endógeno, seja glicocorticoide exógeno. Aí vocês vão ter a ação de vasopressores. O que o cortisol faz em relação à pressão arterial? Ele tem uma ação permissiva, ele facilita, ele aumenta, né, a ação de vasopressores. Quais são os vasopressores clássicos? A própria anjo 2, as catecolaminas, a endotelina. Além disso, o cortisol aumenta a produção de catecolaminas ao nível da medula adrenal. E tem um efeito mineralocorticoide, olha que interessante. Quem é o principal mineralocorticoide? A aldosterona. Agora, quando o cortisol está em excesso, ele também se liga ao receptor mineral e simula o efeito dentro da aldosterona. Isso também levando à pressão arterial aumentada. E em relação, aqui só para fixar, né, um pouco essa questão da regulação, é um gráfico de cortisol, desoxicortisol, que também é um precursor do cortisol, e da aldosterona em diversas patologias. Olha aqui, esse primeiro coluninha, nos 3 gráficos, né, nos 3 quadrados, é o controle, pessoa normal, um adenoma de adrenal, um carcinoma de adrenal, cortisol mais alto. Aqui, a doença de Cushing, né, a hipersecreção de ACTH é um pouco menor, geralmente tumor benigno, mais suave. E os ectópicos para toda a CTH, aí é incontrolável, são tumores muito malignos, muito desdiferenciados, geralmente um tumor de pulmão, por exemplo, que desdiferencia e produz o que for, produz CTH, produz PTH, produz ADH, são tumores muito agressivos e os níveis de cortisol sobem muito. Em relação à aldosterona, olha isso é para mostrar, né, que a aldosterona não se altera muito aqui com as situações dependentes de ACTH. Tem um pequeno aumento, mas nada significativo. Em relação ao controle, é quase nada, né? E em relação a quando você tem, né, uma síndrome de Cushing, seja por um adenoma ou por um carcinoma, certamente isso aqui tem hipertensão, né, pelo efeito do cortisol e, consequentemente, até a aldosterona endógena está diminuída em relação ao indivíduo normal. Olha que interessante, né? Na verdade, é a hipertensão do cortisol que pode até comprometer a produção endógena de aldosterona. Aplasia congênita, né? Para a gente fechar aqui as doenças adrenais ligadas à hipertensão. Sobretudo, o principal deles é a CYP11, seja ela a B2 ou a B1. Né? A B1 é na zona fasciculata e a B2 presente na zona glomerulosa. O mecanismo é excesso dos precursores, ok? A B1 compromete a produção de cortisol e a B2 de aldosterona e, consequentemente, os seus precursores estão aumentados, a 11-desoxicortisol ou a desoxicorticosterona. Vamos ver como é que acontece isso. E aí, o que acontece? Ó, renina baixa, aldosterona baixa, né? E a 17-alfa-hidroxilase é uma situação menos importante, há uma diminuição da produção de cortisol e, com isso, não há o feedback negativo sobre a ACTH. O excesso de ACTH pode estimular a camada glomerulosa, mas não é uma coisa assim tão importante. Os mais importantes, porque são os mais prevalentes, que cursam com hipertensão, são as CYP11, ok? E aqui eu botei, né, outros nomes. A aldosterona sintase, esse gene altera a aldosterona sintase, também chamada 11-beta-hidroxilase, 18-hidroxilase ou 18-oxidase. Porque alguns livros têm essa nomenclatura um pouco diferente. Então, vocês vendo aqui o esquema, né? Aqui são as 3 zonas da córtex suprarrenal, a fasciculata. Olha aqui, a CYP11, né, B1, inibe a transformação de 11-desoxicortisol para o cortisol. Consequentemente, você acumula 11-desoxicortisol. Aqui o cortisol está baixo, a CTH estimula excesso de 11-desoxicortisol. O 11-desoxicortisol, embora seja um glicocorticoide mais fraco que o cortisol, quando ele está em excesso, ele faz o mesmo que o cortisol. Aumenta a pressão arterial,
por aumentar o efeito mineral, por aumentar a ação de substâncias vasoconstrictoras. E aqui na zona glomerulosa, olha só, CYP1, CYP11, B2 está aqui e está aqui. Então, você não tem síntese de corticosterona, nem 18-hidroxicorticosterona, nem de aldosterona, mas tem de um outro mineral que, embora mais fraco, tem ação que é 11-desoxicorticosterona ou DOC, ok? Então, há excesso de DOC aqui presente. Quando você tem esse excesso de DOC, até porque a aldosterona baixa, você tem diminuição do metabolismo hidrossalino, aumenta a renina, aumenta a anjo 2. E a anjo 2 vai estimular aqui, ok? Se for B2 e B1, ainda tem uma CTH para ajudar a aumentar essa zona glomerulosa. Só que aqui está tudo bloqueado, porque não tem essa metabolização, mas o DOC vai estar excessivo e vai ter uma ação mineralocorticoide, ok? E os hormônios tiroidianos, né? Os hormônios tiroidianos, vocês sabem que atuam de maneira bem importante no sistema cardiovascular, aumentando a ação de catecolaminas, né? Mas também tem ação direta, aumentando frequência cardíaca, força de contração, débito cardíaco, pressão sistólica. Ao nível periférico, como ele aumenta o metabolismo, aumenta a calorigênese, há uma vasodilatação periférica, diminui a resistência vascular em arteríolas, de vasodilatação, diminuição de pressão diastólica. Então, o que você espera do hipertiroideu? Sobretudo, um aumento de pressão arterial sistólica, né? E como é que está a característica dessa pressão arterial? O diferencial muito alto. Então, a sistólica lá em cima, 180, 190, 170, e a diastólica baixa, 80, 70, 60. Então, o hipertiroideu tem uma hipertensão às custas de sistólica com um diferencial bastante elevado. O hipotiroideu é o contrário. A pressão arterial sistólica tende a baixar, porque não tem exceção, né? Inotrópica, conotrópica, aumenta o débito da pressão sistólica, mas tem uma ação de diminuir a vasodilatação e aumentar a resistência vascular, consequentemente a diastólica aumenta. Então, a diferencial diminui. É 130 por 100, 130 por 105, uma diferencial entre a sistólica e a diastólica baixa. Isso é que caracteriza, então, as alterações dos hormônios tiroidianos com a pressão arterial. Por último, né, dentro das doenças hipotalâmicas, que vale ser mencionada, é a acromegalia. A doença de Cushing, a gente já falou lá em cima quando falou de cortisol, porque é uma causa de hipercortisolismo. Então, o GH, 20 a 40% dos pacientes acromegálicos têm hipertensão arterial. A gente observa a retenção de sódio, expansão do volume extracelular. Isso significa o quê? Sistema renina-angiotensina ativado. Então, o GH promove essa alteração. Além disso, você tem a longo prazo, por alteração do GH, né, consequentemente GF1, hiperplasia, hipertrofia de células vasculares e, consequentemente, uma alteração e uma certa rigidez dos vasos, levando a uma hipertensão arterial. Para concluir, eu gostaria de comentar a questão do diabetes, né? Que também é uma doença endócrina. A gente sabe que a resistência insulínica e mesmo a ausência de insulina nos diabéticos tipo 1 causam alteração no metabolismo da célula endotelial. Consequentemente, essa disfunção endotelial faz com que haja uma diminuição de óxido nítrico, que é o vasodilatador, e aumento de endotelina, que é o vasoconstrictor, levando à hipertensão. Além disso, a hiperglicemia promove glicação de proteínas, matrizes celulares nessas células, fazendo com que elas fiquem disfuncionais. E, então, a glicação de proteínas compromete o funcionamento dessas proteínas e também há uma vasoconstricção e uma hipertensão nesses pacientes. Eu espero que vocês tenham tido uma visão geral do comprometimento, né, da pressão arterial nas principais endocrinopatias. Bons estudos para vocês.